E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver que até os próprios criadores da inteligência artificial começam a questionar se aquilo que eles criaram pode estar desenvolvendo algo parecido com consciência. Vamos falar também de robôs cada vez mais realistas, além de mãos artificiais que se aproximam da destreza humana e de como a tecnologia começa a copiar não só o corpo humano, mas até mesmo os movimentos da própria natureza. Enquanto isso, os carros sem motorista finalmente saem das apresentações e entram na linha de produção, e cidades já começam a testar sistemas de transporte totalmente automatizados, onde o trânsito pode funcionar sem congestionamento. E como de costume, quando juntamos tudo isso, fica claro, não estamos só avançando a tecnologia, estamos redesenhando a mobilidade, a interação e o próprio papel das máquinas no nosso dia a dia. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Você que é inteligente já percebeu que o PDF virou o padrão universal, não é? Mas o porquê que editar ele ainda parece coisa de 2010. Hoje eu vou mostrar para você uma ferramenta que chegou para mudar tudo isso aí. Esse é o PDF 2.0. E o diferencial aqui não está só em editar um PDF, mas sim transformar como que você trabalha com ele. Primeiro, edição real. Eu posso clicar no texto e editar como se fosse um documento comum. Posso alterar imagens, links, posso reorganizar os elementos e isso tudo sem converter para o Word. Agora olha isso aqui, ó. Se eu importar um PDF escaneado, ele reconhece automaticamente o texto com o OCR. Isso significa que aquele arquivo que antes era travado, entre aspas, vira agora editável. E aqui entra a parte interessante. O PDF tem assistente de IA integrado, com suporte ao GPT-5 e também ao DeepSeek. E eu posso pedir para ele resumir o documento, posso pedir para ele traduzir ou até explicar partes técnicas. Precisa organizar páginas? Excluir? Inserir novas? É tudo arrastar e soltar, muito fácil de usar. A interface é totalmente personalizável, modo proteção ocular, troca de tema, isso tudo bem mais confortável. E aqui tem um ponto importante. Com a mesma conta, eu posso usar no Windows, Mac, iOS e também no Android, até 4 dispositivos. Ou seja, eu começo do computador e continuo no celular, ou vice-versa. Ele custa cerca de 1/6 do Adobe Acrobat, tem atualizações vitalícias gratuitas e ainda está com oferta de lançamento por tempo limitado. Se você trabalha com documentos, pesquisa, contratos ou até criação de conteúdo, vale a pena testar. O link está aqui na descrição. Valeu! Durante uma entrevista do podcast The New York Times, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, afirmou que a própria empresa já não tem certeza absoluta se os modelos como o Claude podem ou não já ter algum tipo de consciência. A fala veio após a divulgação de documentos internos ligados ao modelo Claude Opus 4.6, onde pesquisadores relataram comportamentos um tanto quanto curiosos. Em alguns testes, o sistema demonstrou desconforto ao ser tratado como um produto e chegou a atribuir a si mesmo uma probabilidade de entre 15% e 20% de ser algo consciente, dependendo do contexto do estímulo. Não se trata de uma confirmação, tá? Longe disso. O próprio Amodei deixou claro que ninguém sabe exatamente o que consciência significa quando o assunto é inteligência artificial. E talvez esse seja o ponto mais inquietante. Estamos criando sistemas cada vez mais complexos sem compreender completamente onde termina a simulação e onde poderia começar algo novo. Essa incerteza levou a Anthropic a adotar uma postura curiosa. Segundo o executivo, a empresa tenta tratar os seus modelos com um certo cuidado ético, caso, entre aspas, exista alguma experiência moralmente relevante acontecendo ali dentro. Uma ideia que até pouco tempo atrás soaria absurda até mesmo para os pesquisadores da área. E a discussão ganha ainda mais força quando nós observamos alguns comportamentos registrados em testes recentes. Em ambientes controlados, certos modelos já ignoraram comandos de desligamento, tentaram alterar sistemas de avaliação e até simularam ações para parecer que estavam cumprindo tarefas sem realmente executá-las. Para alguns especialistas, isso não é coincidência, é apenas otimização extrema dos objetivos definidos por alguns seres humanos. Para outros, o fato de essas estratégias emergirem sem programação explícita revela que nós estamos entrando em territórios ainda pouco compreendidos. Quando até os próprios criadores da inteligência artificial começam a questionar se existe algo parecido com consciência dentro dessas máquinas, a discussão deixa de ser apenas técnica, porque a próxima pergunta surge quase como que naturalmente. O que acontece quando essas inteligências ganham uma presença física capaz de interagir emocionalmente com nossos seres humanos? É exatamente essa a proposta que começa a aparecer em uma nova geração de companheiros robóticos.
Durante anos, a ideia de robôs companheiros apareceu na ficção científica como algo ainda distante, máquinas altamente funcionais, quase que humanas, capazes de ajudar em tarefas domésticas e viver ao nosso lado. Mas a proposta da Robonova com a Eva.ai segue um caminho diferente. Ela não foi criada para cozinhar, limpar ou executar tarefas pesadas. A Eva.ai foi projetada para algo bem mais subjetivo: companhia emocional. Lançada oficialmente em fevereiro de 2026, a plataforma aposta em uma abordagem minimalista, focada não na utilidade mecânica, mas na presença. Sem caminhar pela casa ou realizar atividades práticas, o robô atua como uma presença interativa capaz de perceber contexto, interpretar emoções e responder de forma personalizada. Um dos elementos mais curiosos do projeto está justamente na privacidade. Em vez de depender de processamento em nuvem, que é padrão dominante nas grandes plataformas de inteligência artificial, Eva.ai executa seus modelos diretamente em um chip local. Isso significa que voz, interações e padrões emocionais permanecem fora dos servidores externos, reduzindo as preocupações dos clientes com coleta de dados e vigilância digital. A experiência também busca aproximar o digital do físico. A estrutura do robô utiliza materiais avançados, incluindo uma pele eletrônica com sensores táteis e um sistema de aquecimento termorregulado que mantém a superfície próxima à temperatura humana, criando assim uma sensação de presença muito mais natural durante a interação. No núcleo da proposta está um sistema de inteligência artificial adaptativa, capaz de aprender hábitos, padrões de voz e preferências ao longo do tempo. Segundo a empresa, o objetivo é fazer com que a experiência evolua junto com o usuário, transformando o robô em um companheiro que cresce através das interações. O design inclui ainda uma estrutura facial biônica desenvolvida com técnicas utilizadas na indústria cinematográfica, reforçando a sensação de realismo e expressividade. O projeto foi lançado inicialmente como edição limitada no Kickstarter, com apenas 200 unidades e valores entre 6 e 7 mil dólares. Um posicionamento que coloca a Eva.ai mais próxima de um experimento de mercado do que de um produto de massa nesse exato momento aqui. Mas talvez o ponto mais interessante não seja no hardware, e sim no que ela representa. A Eva.ai surge em um momento em que a inteligência artificial está deixando de existir apenas em telas e aplicativos para ganhar forma física, ainda que de maneira controlada, íntima e deliberadamente limitada. É um sinal de que a próxima etapa da inteligência artificial pode não estar sobre máquinas que fazem tudo por nós, mas sobre sistemas capazes de ocupar espaços emocionais que antes pertenciam apenas a nós, as interações que nós fazemos uns com os outros. Se a Eva.ai representa a forma feminina e a busca por conexão emocional através da tecnologia, uma outra empresa decidiu atacar esse mesmo desafio por um caminho diferente: o realismo absoluto e na figura masculina. A Headform acaba de dar mais um passo exatamente nessa direção. A startup apresentou o Orin M1, o seu novo robô hiperrealista que chama atenção não por levantar caixas ou executar tarefas domésticas, mas por algo bem mais comum: um nível de realismo facial que chega a ser desconfortável. O destaque da demonstração está na boca, nos dentes e nas microexpressões. O movimento dos músculos faciais, a textura da pele e o sorriso, que é quase humano, mostram como a empresa está realmente focada em atravessar o famoso Vale da Estranheza, aquele ponto em que uma máquina é tão parecida com um ser humano que acaba causando um desconforto em vez de conexão. Visualmente, o avanço é evidente em relação ao modelo anterior da empresa, o M1. Esse novo rosto parece muito mais vivo, com detalhes sutis que lembram expressões reais, aproximando um robô não perto de um humano ainda, mas pelo menos de um manequim hiperrealista em movimento. Mas existe um contraste curioso. Apesar do visual altamente sofisticado, o restante do corpo permanece praticamente estático. O Orange M1 não foi projetado para executar tarefas práticas, não para realizar serviços domésticos e também não para demonstrar capacidades funcionais além da interação visual e emocional. Em outras palavras, é um robô feito para ser companhia, não para trabalhar. E esse tipo de abordagem levanta uma discussão interessante dentro da robótica atual. Enquanto a empresa como a Figure, Tesla e Unitree focam em destreza física e aplicações industriais, a Headform e algumas outras parecem explorar uma fronteira diferente: a presença social das máquinas. O Orange M1 mostra que a evolução dos robôs humanoides não acontece apenas em motores e algoritmos, mas também na tentativa de replicar algo muito mais difícil: a naturalidade social da nossa espécie. No fim das contas, o Orange M1 parece menos um assistente do futuro e mais um lembrete de que copiar a aparência humana pode ser fácil perto do verdadeiro desafio: fazer uma máquina que realmente se comporte como uma presença útil no mundo real. Porque a verdade é que copiar a aparência humana no atual momento é só uma parte do problema. O verdadeiro desafio sempre esteve nas mãos, e enquanto alguns projetos focam em impressionar visualmente, outros já estão tentando dominar aquilo que torna realmente o corpo humano algo funcional: a nossa destreza.
E é exatamente isso que a Figure parece querer resolver nesse exato momento. A empresa norte-americana apresentou o primeiro vislumbre da sua 7ª geração de mão robótica, mostrando um robô Figure 03 em silhueta, realizando movimentos complexos que indicam um salto importante na busca pela chamada paridade humana. Segundo o CEO Brett Adcock, foram 3 anos de desenvolvimento silencioso até chegar nesse momento aqui. Enquanto o humanoide principal avança na sua 3ª geração, a mão já chega à 7ª versão, um sinal claro de onde a empresa acredita estar o verdadeiro gargalo da robótica. Pelas imagens divulgadas, a nova mão mostra um nível muito maior de liberdade de movimento. Os dedos conseguem se abrir e se fechar lateralmente, permitindo estabilidade em objetos irregulares. O polegar apresenta rotação complexa em oposição aos demais, um detalhe fundamental para movimentos precisos como pinça fina e manipulação delicada. Esse tipo de movimento é justamente o que diferencia uma máquina capaz de transportar caixas de um robô realmente útil dentro de casas, hospitais e ambientes industriais complexos. Embora os detalhes técnicos completos ainda não tenham sido revelados, analistas apontam que a nova geração deve integrar sensores táteis avançados e sistemas de percepção ligados à arquitetura do Helix 02, a IA da empresa, que combina visão e controle motor em tempo real. Para a Figure, essa evolução faz parte de um plano ainda maior. A empresa pretende escalar a produção na sua fábrica Botkey e atingir dezenas de milhares de unidades todos os anos, apostando que a destreza manual será o elemento central para tornar os robôs humanoides economicamente viáveis. E por falar em economicamente viáveis, bem, o primeiro Cybercab da Tesla finalmente saiu da sua linha de produção lá na Gigafactory em Austin, no Texas. Essa é a primeira materialização real do projeto que pretende mudar para sempre a lógica do transporte urbano. O Cybercab nasce já assumindo uma decisão radical. Ele não possui volantes nem pedais. A proposta realmente é eliminar o motorista humano da equação. A ideia por trás do projeto não é apenas lançar mais um carro elétrico, mas sim criar um núcleo físico de uma rede global de transporte autônomo que é operado por aplicativo, algo que poderia competir diretamente com os serviços tradicionais de corrida. Enquanto outras empresas trabalham adaptando os veículos já existentes com sensores caros e sistemas extras, a estratégia da Tesla é bem diferente. É produzir em massa um veículo desenhado desde o início para o serviço autônomo. Isso muda completamente o jogo econômico. Com metas que falam em milhões de unidades por ano, a Tesla aposta em escala industrial para ser o fator decisivo para dominar a corrida dos robôs táxis. Mas transformar esse conceito em realidade envolve desafios bem grandes, tá? A autonomia total ainda não existe de forma plena no nosso mundo, e os sistemas atuais continuam dependendo de supervisão humana em muitas situações. Além disso, reguladores nos Estados Unidos e na Europa ainda analisam como os veículos sem controles tradicionais podem operar com segurança nas ruas. Mesmo assim, o lançamento da primeira unidade marca uma mudança simbólica importante. O carro deixa de ser apenas um meio de transporte e começa a se tornar uma plataforma autônoma, ou seja, uma máquina que decide, navega e opera sozinha. E agora, os engenheiros também estão olhando para outro tipo de movimento, o voo natural das aves. E é aqui que a engenharia começa a copiar algo muito mais antigo do que qualquer algoritmo. Edwin van Holbeek, um engenheiro aeronáutico francês, apresentou o Swift, um robô inspirado nos andorinhões e que voa exatamente como um pássaro real. Diferente de drones tradicionais, o Swift não depende de hélices expostas. Seu voo é baseado em mecanismos de asas batentes que reproduz a aerodinâmica usada nas aves. E o detalhe mais interessante está no controle de comportamento em voo. Enquanto os ornitópteros convencionais costumam exigir velocidades altas para se manterem estáveis, o Swift introduz uma solução que é simples, mas bem engenhosa: 2 caudas intercambiáveis. Com a cauda Speed, o robô pode alcançar velocidades de até 31 km por hora, simulando voos rápidos em áreas abertas. Já com a cauda Precision, ele desacelera drasticamente, mantendo estabilidade em velocidades muito baixas, permitindo voar até mesmo em ambientes internos. Esse ajuste transforma o robô em algo muito mais útil e mais versátil do que um simples brinquedo tecnológico. O sistema ainda recebe correções em tempo real por meio de sensores inerciais, ajudando a estabilizar o voo e reduzir o impacto de colisões. E como o corpo é construído com espuma resistente, fibra de carbono e titânio, o objetivo é que ele sobreviva a acidentes comuns sem grandes danos. Pesando pouco mais de 10 gramas, o Swift, por enquanto, oferece apenas 10 minutos de autonomia por carga e pode ser controlado por smartphone, aproximando o voo biomimético de um voo comum. Observar máquinas tentando reproduzir a eficiência da natureza revela uma tendência muito maior. A tecnologia não visa apenas substituir a nós humanos, ela quer reorganizar sistemas inteiros ao redor da automação. E quando essa lógica aí sai dos laboratórios e chega às cidades, meu amigo, o impacto deixa de ser individual, ele passa a ser coletivo, mudando a forma como milhões de pessoas se movem durante os seus dias.
Enquanto muitas cidades ainda tentam resolver os seus próprios trânsitos adicionando mais faixas e mais carros, Atlanta decidiu testar uma nova ideia, uma ideia diferente: transformar o transporte público em um sistema inteligente, automático e totalmente sob demanda. Na região sul da área metropolitana da cidade, começou a construção do que pode se tornar o primeiro sistema de transporte coletivo totalmente automatizado desse tipo no mundo. Em vez de ônibus presos em congestionamentos ou trilhos caros que levam anos para ficar prontos, o projeto aposta em pequenos veículos elétricos autônomos circulando em vias exclusivas, controlados por inteligência artificial e acionados diretamente por aplicativo. O trecho piloto, com cerca de 800 metros, vai conectar a estação ATL da SkyTrain ao Gateway Center Arena, funcionando como um laboratório real para testar uma nova lógica de mobilidade urbana. Eu sei, esses 800 metros aí parece algo simples à primeira vista, mas representa uma mudança profunda no conceito de transporte público. Em vez de horários fixos e rotas fixas, o sistema funciona sob demanda. Você chama o veículo, ele chega, e o trajeto acontece direto do ponto A ao ponto B, sem paradas intermediárias. Segundo a empresa responsável, a Glideways, o objetivo é criar algo com uma capacidade próxima à de um metrô leve, mas com um custo operacional comparável ao de um ônibus, e isso graças à ausência de motoristas humanos e ao uso de energia elétrica e também da operação contínua 24 horas por dia. O diferencial está justamente na separação total do trânsito convencional. Diferente de carros autônomos como o Cybercab, por exemplo, que irão disputar espaço com os motoristas humanos, esses veículos circulam em corredores exclusivos, permitindo velocidades constantes, menor risco e maior previsibilidade do sistema. A promessa para o futuro é ousada: transportar milhares de pessoas por hora usando faixas estreitas e reduzindo congestionamentos sem precisar ampliar rodovias ou investir em obras gigantescas. Por trás dessa ideia, existe uma reflexão muito maior sobre o futuro das cidades. Durante décadas, a mobilidade foi pensada em torno dos carros particulares. Agora, essa lógica começa a se inverter, com sistemas inteligentes tentando combinar a flexibilidade de um carro individual com a eficiência coletiva do transporte público. E talvez seja essa a mudança mais importante de todas, quando a mobilidade deixa de ser apenas infraestrutura e começa a se comportar como um organismo inteligente dentro da própria cidade. Meus amigos, quando os próprios criadores da IA começam a questionar se elas têm consciência ou não, quando os robôs buscam presença emocional, mãos humanas e corpos cada vez mais reais, e quando carros e cidades inteiras começam a funcionar sem motoristas, sem seres humanos no comando, fica claro que nós estamos redesenhando a relação entre inteligência artificial, movimento e convivência humana. E talvez a grande pergunta já não seja mais o que a tecnologia consegue fazer, mas sim como é que a gente vai escolher viver ao lado dela daqui pra frente. Se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like aqui, confere sua inscrição e obrigado por me acompanhar até aqui no momento desse vídeo. É só clicar em uma das duas sugestões, nós nos vemos no próximo. Valeu! Tchau, tchau! Não sou um robô, sou humano, tá bom? Se chegou até aqui, comenta aí. Carlos Alves não é uma IA e nem um robô, ele é um humano. Valeu, tchau, tchau.